Muito boa tarde, na graça e paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Muito feliz por receber vocês aqui mais uma vez para mais uma aula, mais uma aula que nós iniciamos. Começamos mais um trimestre da nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje damos continuidade na nossa terceira lição que tem por tema a relevância da igreja no cumprimento da sua missão. Estamos estudando nesse trimestre sobre a relevância, a importância da missão da igreja. Qual que é a missão da igreja aqui? Então, dentro desse tema, hoje o ponto é um ponto específico dessa missão da igreja. É o que nós estaremos vendo hoje. É um assunto muito gostoso que nós vamos tratar, muito legal, você vai gostar do assunto, porque você vai entender um pouco para que a igreja existe aqui, qual a finalidade da igreja aqui na Terra. Talvez você pense, mas a igreja, ela simplesmente existe aqui porque Deus acha bonito, Deus gostou, Deus criou a igreja só para te servir, para adoração. Ele montou a igreja aqui na terra com o objetivo apenas de estar na igreja, num local, todo mundo dando glória a Deus, sentir a presença de Deus. A igreja, Deus criou a igreja e vai muito além disso. O objetivo específico da igreja aqui na terra, nós estaremos vendo aqui nessa missão. Nós estaremos vendo. Então, vamos prestar bastante atenção, vamos estar atento à lição de hoje, amém? Vamos fazer uma oração para iniciarmos? Maravilhoso Deus, Pai Celestial, eu dou graças a Ti, Senhor, por estarmos na Tua presença neste momento. Te dou graça por esses momentos, Senhor, que o Senhor nos prepara para nos conversarmos, tratarmos um pouco da Tua palavra, aprendemos um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Pai, é uma honra, é um privilégio para nós poder falar desse evangelho, falar da Tua palavra. Esteja conosco nesses momentos, nesses pequeno momento que vamos falar um pouco da Tua palavra, nos dando sabedoria, nos dando entendimento. Abra, Senhor, o nosso entendimento, abra a nossa mente, ajuda-nos a compreender, a entender o Teu querer, a Tua vontade para a igreja aqui na terra, para as nossas vidas. Papai do céu, se conosco neste momento, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Vamos iniciar. Hoje falando um pouco sobre a relevância da igreja, nós vamos tratar um pouco do assunto sobre o tema de qual é a importância da igreja, tá, no aspecto da missão para o mundo. Qual que é a importância da igreja? Qual a relevância da igreja? Nós vemos aqui que a igreja ela tem uma visão atual, a visão dela atual da igreja, ela não tem um aspecto local, é um aspecto também mundial, não é só local, é mundial. E quais são esse estágio desse aspecto? É o estágio dela que ela tem uma missão de falar do evangelho, pregar o evangelho, levar esse evangelho, falar de Jesus para outras pessoas. Tá? Esse é um dos aspectos da missão da igreja aqui na terra, é falar do evangelho, falar de Jesus para o próximo, para o seu amigo, para o seu companheiro, para o mundo em que vivemos, amém? Então, ela tem como aspecto de evangelizar o mundo, e esse aspecto ela deve começar a evangelizar o mundo, e como exemplo, nós temos aqui em Atos capítulo 1 e versículo 8, esse é o texto base que temos como referência, que é pregar em Jerusalém. Jerusalém fala da sua cidade, é você pregar de Jesus, falar do evangelho na sua cidade, dentro da sua cidade. Mas Jesus falou para ele, olha, mas também você vai pregar em Samaria. Jerusalém era a capital, Samaria já era maior, é uma região maior. Então, hoje podemos dizer que Samaria é o nosso país, ou seja, é o Brasil, estamos falando do Brasil. Mas também pregar até os confins da terra, ou seja, para o mundo, sair do Brasil. Esse é o foco. Então, a partir da sua igreja local, a vontade de Cristo é que você alcance o mundo. Esse é um dos primeiros pontos, uma das importâncias a qual Jesus, ele instituiu a igreja aqui na terra, falar do evangelho, falar de Jesus para o mundo, mas comece sim a falar do evangelho, a falar de Jesus, não só para o mundo, não só para a sua cidade, não só para o seu estado, mas falar para o mundo, para que todos possam escutar, amém? Então, lembre-se, é um dos primeiros aspectos, dentro do primeiro aspecto, que é falar para o mundo, é falar, sim, desse evangelho para todos. Mas também não podemos esquecer que temos que fazer a evangelização local. Algo que desejamos enfatizar aqui nessa lição também é que a missão ela é corporativa. Eu achei muito interessante esse texto.
falar do evangelho, levar esse evangelho, ele é corporativo. O que queremos dizer aqui, que a lição nos ensina dessa forma, nos ensina dizendo que é corporativo. Somente com o somatório de esforços de todos os seus membros é que pode-se efetuar a missão, ou seja, devemos lembrar de que a missão, ela deve ser feita pela igreja. E quando falamos de igreja aqui, não estamos falando de igreja pessoa, como eu, individual, mas sim como um todo. A igreja física, o agrupamento de pessoas, ela tem como missão de falar do evangelho, levar o evangelho para o mundo. Mas a Bíblia ela é bem clara, ela deve ser feita de forma cooperativa, ou seja, entre todos da sua igreja, de mão dadas, deve estar levando esse evangelho, falando desse evangelho para o seu companheiro, para o seu amigo, para todos ao seu redor. Esse é o objetivo. Deve se somar as forças, não deve ir junto. Lembre-se que quando Jesus falou para a igreja que estava em Jerusalém, todos estavam reunidos. E após a descida do Espírito Santo para aqueles que estavam, em torno de 120 pessoas, que estavam ali, todos foram cheios do Espírito Santo. Naquele momento, o Espírito Santo falou, o que Jesus falou? Olha, agora ide e pregai o evangelho. Ele diz ide para todos, ele não disse ide para um específico, para os apóstolos específico, ele falou para a igreja que estava reunida. Então, isso nos ensina que falar do evangelho, pregar, falar de Jesus, levar essa palavra de transformação, de renovação, é uma missão da igreja, do povo, de todos, da comunidade inteira. Nós juntos devemos nos dar as mãos e falar desse evangelho, levar esse evangelho para os nossos vizinhos, para a cidade que moramos, para o país, sair desse país aqui também, falar nos outros países e falar, mas irmão Ismael, como que eu vou falar de Jesus em outro país? Como se eu moro no Brasil, eu não tenho dinheiro para viajar, mas agora eu quero que você coloque em prática o que o nosso grande pastor Washington, o que ele profetiza, ele entrega para você, todos os cultos aqui, ele entrega para você que você vai viajar e viajar para longe. Então, põe em prática essa sua fé, porque logo você pode viajar para longe, achando que está simplesmente de férias e passeando. E lá, Deus pode te usar para você levar este evangelho e levar essa palavra lá no outro país, para alguém que está precisando, que está carente, que está necessitado. E você é a pessoa que Deus preparou para levar esse evangelho para aquela pessoa. Lembre-se disso. Põe em prática a sua fé nesse momento agora. Glória a Deus, amém? Então, lembre-se. Leva o evangelho ao mundo, e essa evangelização ela tem que começar local também. A missão evangelizadora da igreja, em cuja área geográfica ela se encontra inserida também, que é a sua casa, famílias, comércio, na escola, aonde você estiver, em qualquer segmento que você estiver, você deve falar de Jesus, você deve falar desse amor. Por quê? Porque é a sua, é a minha, é a nossa missão da igreja como um todo, mas também como individual, também quando nós estamos individualmente num local específico. Então, é uma evangelização local. E também a evangelização mundial é comumente conhecida como missão. Ou seja, uma evangelização transcultural, cuja finalidade é alcançar outros povos, cuja finalidade é alcançar outras nações, isto é, os confins da terra. Esse ponto é muito importante, você falar de Jesus, levar esse evangelho para outros países, para outras culturas. Então lembre-se, você vai falar de Jesus para outro país. Então para outro país você vai falar para outros povos. Eu gostaria também de chamar a atenção aqui para você que tem um chamado missionário na sua vida. Esse chamado que você tem, ele já vem desde o ventre da sua mãe. Se você tem esse chamado de missão, lembre-se, é um chamado árduo, é um chamado maravilhoso, é um chamado abençoado, é um chamado que vai transformar novas vidas que vai entrar no seu caminho, na sua vida. Mas eu gostaria de deixar bem claro, prepare-se para isso. Não fique simplesmente pensando, eu tenho um chamado missionário, eu vou pregar, eu vou falar de Jesus, eu vou sair falando. Não, prepare-se.
Estude a palavra de Deus, adquira conhecimento da palavra de Deus, dobre o seu joelho e coloque a sua vida em oração. E o mais importante, faça estudos do país que você deseja pregar. Eu gostaria de pregar o evangelho, de falar de Jesus, num país lá na Romênia. Eu quero ir para a Romênia e falar de Jesus. Conheça esse país, conheça essa nação, conheça a sua cultura, os seus costumes, a sua forma de viver. Por quê? Porque você vai ter que se adaptar a essa forma de viver, e através da forma de viver deles, você vai levar o evangelho genuíno e verdadeiro, que é único para qualquer pessoa, qualquer nação, qualquer povo, qualquer cidade, qualquer estado. O evangelho é o mesmo, e você vai levar esse evangelho para lá. E se for necessário, estude também a linguagem deles. Ah, mas eles não falam português e eu quero pregar lá. Então, aprenda a falar a língua dos romenos, aprenda, se esforce para que você chegue lá, faça um trabalho de evangelização com excelência, que é o mais importante na evangelização. Amém? Então, nós vemos aqui agora um dos aspectos da missão para o mundo, que ele diz bem exatamente que é o verdadeiro papel da igreja para o mundo. Mas nós vemos também o papel da igreja na evangelização também, que é a missão para consigo mesmo. É muito importante para que aquela pessoa que quer evangelizar, ela tenha paz consigo mesmo, ela tenha também intimidade espiritual entre você e Deus também. É muito importante isso. Um segundo aspecto dessa missão, com relação à igreja, é a si mesmo, que é o quê? É a edificação de seus membros, por meio da comunhão. Edificamos uns aos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Então é importante também que você que vai fazer missão, eu que vou fazer missão, a igreja que ela gosta de missão, ela faz missão. E missão nada mais é fazer o quê? Levar esta palavra genuína e verdadeira a todos os povos, a todas as nações, a todas as pessoas. É levar essa palavra de transformação, porque esta palavra ela tem um poder de transformação, ela tem um poder de renovação, ela muda pessoas, ela muda ser humano, ela faz você se tornar uma pessoa de bom caráter, ela faz você se transformar em uma pessoa de boa índole, uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, uma pessoa pagadora, uma pessoa de boa convivência. Ela te transforma, ela te faz uma nova pessoa. Esse é o objetivo do evangelho, é boas novas, é nova pessoa, transformação. E se não acontecer isso, precisamos rever a forma de pregação do evangelho. Será que estamos falando do evangelho genuíno? Ou estamos falando de apenas uma palavra que a pessoa quer ouvir para satisfazer o seu ego, para satisfazer os seus desejos? Então, temos que ter esse cuidado. E para isso, qual é o procedimento? Nós temos o nosso corpo edificado, a nossa mente edificada, nós temos o nosso coração edificado, transformado, preparado para falar desse amor, para falar desse evangelho. Enquanto a dor é diminuída, a alegria é aumentada. Olha só, através do quê? Do compartilhamento. Isso gera edificação. Então, se você está preparado, se você está com o seu espírito preparado, se você está com a sua mente preparada, se você está edificada espiritualmente, edificada na palavra, edificada emocionalmente, você, quando falar dessa palavra, desse evangelho, você vai transformar pessoas também, através do seu bem-estar. É interessante isto, porque muitas vezes nós não estamos muito bem, tem certos dias que nós estamos tristes, magoados com alguma coisa que aconteceu na nossa vida. Acontece, todos nós temos isso, nós somos seres humanos. O que não podemos esquecer é que somos seres humanos, somos humanos, vivemos neste mundo, um mundo de terror, um mundo pecaminoso, vivemos nesse mundo. E por viver nesse mundo, nós estamos sujeitos às interferências desse mundo, porque somos humanos. Então, muitas vezes podemos acordar, podemos levantar, podemos ter dias que às vezes não estamos muito bem. E é nesse dia que nós temos que tratar de nós também, porque mesmo nesse dia, você não estando bem, você pode estar às vezes preocupado com alguma coisa, mas vai surgir alguém que precisa de ouvir dessa palavra, ouvir desse evangelho, que está no seu coração, que está na sua vida, precisa
precisa ouvir. Essa pessoa que precisa ouvir, Deus trouxe até você. E não importa a sua situação emocional, não. Você tem que estar edificado espiritualmente, você tem que estar edificado emocionalmente, você tem que estar preparado para lhe falar desse evangelho com convicção, com sinceridade, com lealdade e de verdade para essa palavra, para que essa pessoa saia da sua frente, saia da sua presença e vá embora, mas transformada. Ela vai embora renovada, ela vai embora sim de um coração puro, é um coração leve e tenha sempre, sim, um dia abençoado. Isso é importante. Então, lembre-se, esteja sempre pronto para falar desse evangelho, sempre pronto. Amém? Você deve também cuidar dos seus membros. Como assim? Apresente nas diversas funções da igreja essa responsabilidade de realizar atos de amor e bondade. Está evidente que Jesus Cristo preocupava-se com as necessidades, não somente espirituais, mas físicas também das pessoas. Então, ajude o seu companheiro de igreja também, as pessoas, através de uma palavra boa. Não seja aquela pessoa de palavra rude, aquela pessoa de palavra maldosa, aquela pessoa de palavras de maliciência. Não seja essa pessoa. Seja uma pessoa que fale de palavras de edificação, palavra que os seus companheiros, seus irmãos de igreja, seus irmãos de vizinho, que as pessoas escutem de você e ela se sinta bem, se sinta edificada também com a sua palavra. Isso é muito importante para você que deseja fazer a missão, porque isso, edificar também, tanto os seus membros quanto edificar os demais, isso é uma das funções da igreja aqui na terra. Amém? A missão social da igreja também. Sabemos que a igreja não consegue fazer frente a todos os desafios sociais de nossos dias, mas nem por isso ela pode se omitir de estar ativa nessa importante área, dando uma contribuição a final de minimizar o sofrimento das pessoas e revelar o Deus que serve. Então, o apóstolo Paulo, ele afirma que a omissão nessa área de demonstração é uma demonstração que a nossa fé é morta. Então, lembre-se, faça boas ações também. Não esqueça desse detalhe. Olha só o que 1 João, olha só o que o apóstolo fala, que quando você não tem uma boa ação, não tem uma ação social boa para com as pessoas, você tem uma fé morta, porque é a fé que nos move. É a fé que nos move. Então, faça boa ação. Não seja não omita de fazer boa ação às pessoas. Se você puder, faça. Por quê? Isso faz parte da igreja também, a área social, o cuidar das pessoas. Porque não basta você chegar para a pessoa na rua, um grande erro, muitas vezes que encontramos, as pessoas saem andando na rua e falando, Jesus te ama, Jesus te ama. É muito fácil você chegar no mendigo, uma pessoa de rua, está em situação de rua, e ali ela está sentada ali, e ela vai dormir na rua, muitas vezes ela está o dia todo ali sem comer, e você chega e fala, olha, Jesus te ama, Ele quer te levar para o céu, Ele quer te salvar, Jesus é bom, Jesus... É muito lindo você falar, e você terminou de falar, que Deus te abençoe e vai embora. O que isso vai mudar na pessoa simplesmente? Porque aquela pessoa, ela além de ouvir isso, que ela precisa ouvir, mas ela está ouvindo isso para o seu espiritual. Mas a sua carne, o seu corpo precisa de alimento. Então leve para essa pessoa também um sustento social, uma alimentação. O que você puder levar, leve. Olha, eu trouxe aqui um prato de comida para você, eu trouxe um lanche para você, eu trouxe algo para você comer e se alimentar, mas eu quero também alimentar o seu corpo espiritual, porque o seu corpo material está sendo alimentado. Agora, a sua vida espiritual, o seu espírito está precisando de alimentação. E essa alimentação eu quero falar agora que é Jesus, que pode transformar a sua vida. Esse evangelho tem o poder de transformar a sua vida e te dar uma nova vida. Você só precisa tão somente crer, acreditar, confiar e ter fé que Deus pode mudar a sua vida.
Entendeu? É isso que as pessoas estão ouvindo. Então, não se omita de fazer também o social para as pessoas. Se você tiver condições, tem e pode também, dentro do social, está vendo uma pessoa necessitada, passando por uma necessidade. Muitas vezes nós vemos pai de família, ficou desempregado, ele tem filhos pequenos e está necessitado, precisando de uma ajuda, e você muitas vezes pode ajudar. Então, não simplesmente falar de Jesus, você está alimentando a parte espiritual, mas leve algo para aquela família, para aquela pessoa. Porque aquilo é o que ele está precisando para a sua vida social também, para o sustento da sua família. E isso é o que nós estamos aprendendo hoje dentro da lição, através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. A Bíblia que ela nos direciona, é a Bíblia Sagrada que nos mostra o caminho a seguir. Então, cuide também do social. Não cuide apenas só do seu membro, você pode cuidar do seu membro, do seu corpo, para que você esteja bem espiritualmente, esteja bem emocionalmente. Você pode cuidar bem também das pessoas que estão ao seu redor, para que elas também estejam bem, ouvindo palavra de conforto. E você pode também, através da missão, também levar essa palavra para as pessoas, fazendo social, que é muito lindo. Nós vemos hoje, por incrível que pareça, a igreja ela tem uma grande importância na cidade. Ela tem uma grande importância porque a igreja ela tem o foco do cuidado social. E pelo cuidado do social, a igreja ela cuida da parte social, ela tem área social que cuida das pessoas dentro da cidade. Nossa igreja Campo de Vila Alzira, nós temos aqui também, dentro do nosso campo, a área do social, que cuida das pessoas necessitadas e carentes, leva um prato de comida para aquele carente, leva um agasalho para aquelas pessoas de rua, que com esse frio está sofrendo. Nós temos essa parte, porque isso faz parte da missão. Isso é missão dentro da igreja. E como nós somos a igreja, nós temos que fazer a missão. Glória a Deus, amém? Muito importante isso. Então, nós estamos aprendendo hoje uma lição espetacular sobre missão, como fazer missão. Como fazer missão. A missão, ela tem que sair do nosso coração. Uma coisa que eu aprendi muito, que eu gosto, que a missão, ela está no coração de Deus. Então, se a missão está no coração de Deus, ela tem que estar no meu e no seu coração. Ela não pode fugir, não tem como fugir disso. A missão tem que estar no seu coração, tem que estar no meu coração, porque ela está no coração de Deus. Se ela não estiver no seu coração, se você não consegue fazer missão, se você tem dificuldade, se você não entende exatamente o que é a missão, cuidado, alguma coisa está errado, porque a missão ela tem que ser feita. E missão nada mais é que falar do evangelho genuíno e verdadeiro como ele é para as pessoas. Falar bem, tratar bem as pessoas, cuidar das pessoas, acolher as pessoas dentro do evangelho, mostrar para as pessoas que o evangelho não é simplesmente religião, não é uma religião. O evangelho não é uma religião. O evangelho é mudança de vida. O evangelho é mudança de caráter. O evangelho é mudança. Então, se você leva esse evangelho, você está levando mudança de vida para as pessoas. Então, aquela pessoa que fazia algo que não estava correto, que era antissocial, que é errado, que agride as leis, as nossas leis que o homem colocou dentro da ordenança de Deus, que agride as leis matrimonial, que agride as leis familiar. Então, essa pessoa está precisando de ouvir esse evangelho, porque esse evangelho vai mudar essa pessoa. Lembre-se disso, isso é evangelho. Que coisa linda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui que a missão, nós vemos até agora que nós temos a missão para o mundo. Nós temos a missão para com nós mesmos, temos que fazer essa missão para com nós mesmos. E temos a missão para com Deus. A missão da igreja para com Deus consiste em edificar um templo espiritual para adoração. Então, nós vemos que a missão para a igreja é o objetivo de edificar, preparar um ambiente, um espaço para ajuntamento, para adoração. Esse é o objetivo da missão para com Deus. Nós temos a missão para o mundo, levamos para o mundo a missão. Nós temos a missão para com nós mesmos, como nós temos que ser para fazer a missão. Agora vamos ver agora um ponto, que é a missão para
para Deus. O que é a missão para Deus? É o ajuntamento de pessoas, é a igreja, é o espaço que nós vamos falar agora um pouco, que é o quê? Nós vemos que essa questão de ajuntamento da missão, ela já sempre existiu, isso sempre esteve no coração de Deus. A adoração no Antigo Testamento, nós vemos, no Antigo Testamento, como tudo surgiu isso, olha só. A adoração no Antigo Testamento acontecia de diversas formas, e em vários locais diferentes. Começou em rústicos altares que eram erguidos por homens piedosos, nas quais se ofereciam sacrifícios e Deus se agradava dos mesmos. Então, tudo começou quando lá atrás, ainda quando o povo no deserto, Deus formou o seu povo, tirou do Egito, e o povo estava a caminho para a Nova Jerusalém, estava a caminho para Canaã. E nesse caminho, nessa jornada, Deus achou por bem, Deus se aprove, Deus se agradou de fazer o ajuntamento das pessoas. E tudo começou pelo tabernáculo. O primeiro ajuntamento foi quando Deus determinou para que o povo, através de Moisés, anunciou: traguem para mim todos ouro que vocês tiverem, ouro, prata, utensílios, tragam todos, e vamos edificar um templo, um local de adoração a Deus, ao Deus que servimos. E ali, arrecadaram do povo todos o que o povo tinha disponível, o povo doaram para Moisés. Moisés pegou tudo isso e montou uma grande tenda, que é chamado de tabernáculo. Ali era um primeiro lugar de adoração. Só que nesse primeiro momento, só podia o sacerdote entrar, e através dele acontecia a perdão dos pecados para o povo. Então, esse foi o primeiro local de adoração. A partir desse momento, nós vemos Abraão. Abraão também montava tendas e se ajuntava com a sua família para a adoração. Então, todo o decorrer do Antigo Testamento acontecia assim, tendas, que era montada a tenda, adoração e fechava. E eram lugares de terra. Lugares que montava a tenda, mas o chão era de terra, eram lugares rústicos, lugares pobres, lugares simples. Não tinha aquela endonação que nós temos hoje, onde nós nos encontramos nesse lugar bonito, uma igreja bonita, nós temos telão, temos televisões, temos microfone para que o povo escuta. Não, Abraão falava para a multidão aqui, e era impressionante, muito lindo. Talvez você me pergunte mais, irmão Ismael, como que falava do evangelho para aquela multidão e todos escutavam? Como Jesus falava do evangelho e conseguia pregar o evangelho e todos que estavam ao seu redor escutavam? E hoje, o irmão dentro da igreja, fala dentro da igreja, e as pessoas que estão no fundo da igreja muitas vezes não escutam. Como isso pode acontecer, irmão Ismael? É muito simples. Deus é muito, muito, muito maravilhoso. Deus sabe fazer as coisas certas, na hora certa, da forma certa. Nós muitas vezes não entendemos. Nós não entendemos. Por incrível que pareça, irmãos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, existia a questão a posição de falar, o local de você falar, como existe hoje. Hoje eu posso falar de uma região, de um local, de uma certa posição, que a minha voz vai a uma certa distância. Se eu estiver numa posição contra o vento, a minha voz não segue, porque o vento traz a minha voz. A minha voz é literalmente frequências para frente. Então, o que acontecia? O ministrante, ele ficava numa posição que o som da sua voz conseguia direcionar e chegar até a última pessoa do seu público. Isso acontecia no Antigo Testamento, acontecia no Novo Testamento e pode acontecer hoje. Basta tão somente você estar na posição correta para que a frequência do seu som trafegue entre o povo e todos possam ouvir. Era dessa forma que era pregado o Evangelho. E dessa forma também foi pregado por muitos, muitos anos o Evangelho. Depois de muito tempo, achou por bem criar-se o quê? Os alto-falantes, microfones, mas depois de muitos anos. Então, percebe-se como Deus ele vem direcionando no decorrer do tempo a forma da pregação do Evangelho. Vocês conseguem perceber como Deus vem trabalhando nesse tempo? Ele vem sempre instituindo as regras e os procedimentos para seguirmos. Tão somente precisamos colocar em prática. É muito simples. Não precisamos inventar o Evangelho, palavra, o que fala. Não, precisamos o quê? Precisamos estar sempre preparados dentro da palavra, através do conhecimento, da oração, do estudo.
da preparação emocional, da preparação física. É muito simples. Essa é a nossa função, é a nossa parte, nos preparar. O restante é com Deus na sua vida, abençoado. Glória a Deus. Amém? Então lembre-se, o evangelho, ele sempre foi pregado e sempre teve ajuntamento. Sempre teve essa. O patriarca Abraão era um construtor de altares. De igual modo, Isaac também, Jacó adorava a Deus por meio de altares que erguiam. A adoração também ocorria em tabernáculo portátil, construído sobre as ordens de Deus, como eu disse aqui. Então lembre-se, o ajuntamento de pessoas sempre foi esporádico, andando, caminhando. A igreja nunca estava parada, sempre andando e levando essa palavra a todas as pessoas. Nós podemos ver também um outro ponto, que é construindo para a habitação de Deus. Em Efésios 2:22 nos diz assim: nos qual também juntamente nós edificamos para a morada de Deus no Espírito. A igreja é o grande templo que está sendo edificado para Deus habitar, a ser adorado por Ele. Nesse sentido coletivo, a igreja é simbolizada por um templo, e no sentido individual, cada cristão é um templo para a habitação de Deus. Então, a igreja é um local onde Deus habita para ser adorado. E temos dois aspectos. A igreja como ajuntamento de povo, quando nós nos reunimos para adorar a Deus como ajuntamento para adoração, para glorificação, para exaltação a Deus, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Então Deus se faz presente em nosso meio, alegrando a todos, mas Deus também se faz presente no individual, na sua vida. Você não precisa estar exatamente aqui dentro da igreja, você vai estar na escola, Deus está dentro de você e você vai sentir a presença de Deus. Você vai estar no trabalho, Deus vai estar dentro de você, você vai sentir a presença de Deus. Então não importa onde você esteja, na sua casa, na casa de um amigo, na rua, não importa, dentro do ônibus, você é uma habitação de Deus na sua vida. Aleluia, não esqueça desse detalhe. Isso é adoração, é uma missão de Deus, da sua vida para Deus. Seguindo o exemplo da igreja primitiva, a adoração de Deus, portanto, é um estilo de vida, independente de onde o adorador se encontra. É como eu disse, não importa onde você está, o seu estilo de vida, ou seja, a sua adoração a Deus é a mesma, Deus vai habitar na sua vida, no seu coração, dentro de você, do mesmo jeito que Ele vai habitar em você dentro, quando estiver dentro da igreja. Onde você estiver, esse estilo de vida, que é um estilo de vida cristão que você tem, ele vai ser o mesmo lá fora também. Louvado seja Deus. Não podemos adorar se caímos no equívoco de achar que a adoração genuína só se encontra onde nós estamos. A adoração não é um produto exclusivo de um determinado povo, igreja ou cultura. A adoração é fruto que nasce no coração quebrantado. Olha só, olha só. Olha que coisa linda. Muitas vezes pensamos que adoração é só na minha igreja porque eu só vejo a verdade dentro da minha igreja. Não existe isso. A adoração, essa missão de adoração da igreja para Deus, ela não se diz respeito ao local que você está, ambiente, a povo, não importa, não diz isso. É um erro nós pensarmos às vezes que a nossa igreja é um lugar de adoração. Não, a igreja é cultura, a adoração é fruto que nasce no coração quebrantado, seja essa pessoa em qualquer país do mundo, em qualquer cultura. Muitas vezes nós vemos pessoas de outra cultura, de outras nações, com costumes totalmente diferentes do nosso. Eu já vi isso. Eu já vi pessoas falar para mim que pessoas de outro país que tem um costume diferente do nosso, não, aquilo lá não é de Deus, aquilo lá não é cristão, aquilo lá está errado. Irmãos, permita-me dizer, mas uma certa vez um irmão disse para mim que crente, as pessoas que se convertem ali no país, onde ele usa aquelas roupas por costume, o homem usa aquelas roupas tipo saia, que é por costume, é cultura do povo. Como pode aquele homem usar aquela saia? Isso é coisa de mulher. Meu irmão, isso não é evangelização, isso não é forma de pensar do cristianismo, não, aquilo é cultura. É o que eu disse, você tem que estar preparado para algo transcultural, para entender a cultura daquele povo e entender aquele povo. Então, essa cultura do povo não é um estilo de vida, é uma cultura. E cultura não se entra dentro do cristianismo, não se entra dentro do evangelho. Temos que tomar esse cuidado.
Amém? Então, focando que essa missão nossa para Deus, que é uma habitação de Deus na nossa vida, temos também o exemplo da igreja hoje. O exemplo da igreja hoje, que é o nosso exemplo para a igreja de hoje, qual é? A igreja primitiva, que tudo começou naquele dia do Pentecoste. A igreja primitiva estava longe de ter a estrutura que temos hoje, mas sua adoração era efusiva, ela era forte. Eles partiam o pão de casa em casa, tomavam refeições com alegria e singela de coração, isto é, uma adoração de coração e cantando com a simpatia do povo, ou seja, sua adoração de estilo de vida influenciavam o povo ao seu redor. Olha só, isso era a forma de adoração que a igreja primitiva tinha. Ela não tinha aquele foco de adoração específica só no seu local, só no seu ambiente de ajuntamento de pessoas que chamamos de igreja. Não, ela não tinha só esse costume. Ela tinha um costume do partir do pão em qualquer lugar que ela estava. Então, pensa bem comigo. Você hoje é sábado, você hoje sábado está à noite em casa e achou por bem visitar o seu irmão, vou na casa do irmão. Você não foi na casa do irmão simplesmente para conhecê-lo, visitar ou conversar. Não, eu fui lá. Não, a igreja primitiva ia para um ajuntamento, lá eles partiam pão, eles adoravam, eles cultuavam. E ali se tinha pessoas, se tinha outros que não faziam parte dessa fé cristã, que na época eles diziam seguidores de Jesus. Se não eram seguidor de Jesus, eles dali naquele momento, no partir do pão, na alegria, eles falavam desse evangelho, falavam de Jesus. Olha, eu quero falar desse Jesus, o Nazareno, aquele que o pai é carpinteiro, ele veio aqui, ele nasceu lá em Nazaré. Eu quero falar dele, o que ele ensinou para mim. Olha o que ele falou. Ele falou que nós podemos ser felizes, que nós podemos ser alegres, podemos ter uma nova vida, que nós podemos um dia morar no céu e sair desse mundo. Olha, eu quero falar desse Jesus para você. Ali, no partir do pão, na alegria, eles falavam de Jesus para aquelas pessoas. Era a forma de evangelização da igreja primitiva. E pode ser a sua forma, pode ser a minha forma de evangelização. Aproveite hoje, sábado, que você vai estar em casa, ou se você estiver vendo esse vídeo hoje, domingo, ou segunda, o dia que você está vendo, aproveite esse momento, vá fazer nós chamamos de koinonia, a adoração também a Deus na casa de um irmão, de um amigo, um parente, um vizinho. Aproveite esse momento que você está e faça a adoração, faça a missão. Fale de Jesus para essa pessoa também. Amém? Pois bem, muito interessante. Então, nós aprendemos hoje que a missão é um dever da igreja. A missão, falar de Jesus, ela é um dever da igreja. Então, nós temos por obrigação de fazer missão na nossa casa, na nossa igreja, na nossa rua, na nossa cidade, no nosso estado, sair para outros países, nós temos que fazer missão onde nós estivermos. Nós temos que estar preparados espiritualmente, emocionalmente para fazer missão. Então, não podemos esquecer disso. E não se preocupe que a missão é simplesmente na rua. Você faça a missão também de forma de adoração, junto com a sua igreja, em adoração. Não esqueça desse detalhe. Amém? Pois bem, aqui nós encerramos nossa lição de hoje. Que pena, né? Uma lição muito boa. Amei estudar essa lição. Amei. Gostei muito de meditar nessa lição, muito boa. Tem muita coisa que eu poderia falar, mas nós ficaríamos horas e horas aqui falando. Mas nossa lição é mais objetiva aqui, tá? Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui ouvindo um pouquinho dessa palavra. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua companhia. E lembre-se, se você ainda não curtiu a nossa página do AD Alvorada, entre lá, curta a nossa página e pegue esse vídeo, mande para os seus amigos, compartilhe nos grupos, compartilhe aos seus amigos, seu vizinho, seus parentes, a sua igreja, compartilhe, para que ele também entenda um pouco o que é missão, para que ele também seja encorajado a fazer missão, para que ele também se prepare a fazer missão, para que ele também se conscientize que a missão é um dever, é uma obrigação da igreja aqui na Terra. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar conosco. Estaremos aqui novamente na próxima semana em mais uma aula, continuando sobre essa importância da relevância da igreja, da missão da igreja, a essência da igreja aqui na Terra. Muito obrigado por estar conosco, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, fique com Deus em nome de Jesus. Amém?